o que eu quero apresentar aqui para vocês é exatamente esse conceito da sociedade orgânica. Ela consegue operar por ela mesma com mecanismos de introduzir todos os cidadãos a uma mesma alma coletiva, a um mesmo espírito. E o que é esse espírito? É identidade. Isso é identidade nacional. Pegando o caso brasileiro, alguém aqui sabe quando o exército brasileiro nasce, formalmente, segundo o próprio exército brasileiro? Não, ele é o patrono, mas não é o nascimento. Batalha de Guararapes. Point. O que foi a Batalha de Guararapes? Nós tínhamos a Holanda, que estava em guerra com a União Ibérica, que era Portugal e Espanha, e eles eram, em sua maioria, judeus. Eles invadiram o Nordeste brasileiro e eles estavam praticando a eugenia. E o Brasil era conhecido por ser um país católico, profundamente católico e mestiço. A gente nunca teve um racismo estrutural, que nem gostam de apregoar hoje em dia. Então, as três raças, a gente juntou Felipe Camarão, um indígena que ganhou título de aristocrata português, André Vidal de Negreiros, e o exército português, junto às três raças, lutaram pela unidade da fé cristã no Brasil e expulsaram o inimigo judeu, que tinha mais homens, melhores equipamentos. E a gente, mesmo assim, a gente venceu essa batalha. E foi um grande marco porque a gente uniu as três raças fundadoras do país e derrotamos um inimigo externo. Alienígena o quê? A unidade territorial? Sim. Mas o que estava em jogo ali era a fé. Era esse conjunto de valores muito mais profundos do que instituições ou linhas arbitrárias. Para vocês terem uma ideia, André Vidal de Negreiros, ele vai escrever como foi o momento da batalha. E ele foi o grande general em curso ali. E ele vai dizer: que feliz momento na minha vida em que passo de general a soldado raso de São Miguel Arcanjo. Os relatos populares da época era que é um monte que eles estavam lutando, é o Monte Guararapes. Eles estavam entrincheirados embaixo e os inimigos judeus holandeses no topo. Eles dizem que um misterioso rasgou o céu. Do céu surgia Nossa Senhora de Guararapes, afugentando o inimigo, enquanto São Miguel Arcanjo abria as vias para a vitória. Bom, cara, isso é espírito nacional. Isso é um nascimento épico de fundação. É uma epopeia civilizatória muito maior do que, não, veja bem, nós temos a Constituição Cidadã, a gente lutou muito contra o regime da ditadura para ter o nosso direito de volta. Pelo amor de Deus, não tem como a gente comparar. E é isso que é nacionalidade. Então, quando a gente... eu sei que ficou um pouco abstrato o cronograma lá no grupo, para quem viu, que eu mandei lá, a gente vai falar da Idade Média. Ficou um negócio meio tipo... Mas não era sobre política, eu achei que eu ia falar do Bolsonaro. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é esse conceito geral. Na escala mais profunda, qual é a tradição que a gente lega? A sociedade orgânica, uma sociedade cristã, e nas palavras de Gilberto Freire, o pai da antropologia e sociologia brasileira, uma sociedade cristocêntrica, onde a Santa Cruz está no centro de tudo, de toda a vida social. A nossa nacionalidade é inseparavelmente cristã. Então, o Estado laico como está, eu professo aqui as palavras de Antônio Conselheiro. Não sei se todo mundo conhece, Canudos, mas é o homem que, quando foi proclamada a República, o exército tentou por 3 vezes derrubar o seu arraial. Um monte de farrapo, um monte de gente pobre, ferrada, no sertão, sem chance nenhuma. Mas o espírito cristão daquele povo, tanto é que eles montaram um arraial de resistência, que não reconheciam a república, e a guarda chamava guarda católica, para vocês terem noção de como que era o regime. E aí eles derrotaram o exército brasileiro, meia dúzia de cabeça chata, derrotaram o exército brasileiro 2 vezes, sem armas, só com a fé. E ele dizia: não reconheço Estado satânico, não reconheço Estado laico, a república é algo diabólico. Isso aí é um dos maiores expoentes da brasilidade. Foi uma revolução popular. Novamente, quem proclamou a república, o Estado secular, a democracia, blá 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 blá, Quintino Bocaiúva.
um burguês que frequentou a faculdade do Largo São Francisco. O antro, quase que a USP dos dias de hoje. Então, e quem estava do lado da resistência? Ante a Revolução? Antônio Conselheiro. Um católico, um homem do sertão, um pobre. Então assim, é bem evidente as mentiras que a gente vê hoje. Se alguém de fora ver fazendo esse discurso aqui, vai dizer, não, mas o que você está defendendo é um regime aristocrático, porque o plebeu tinha que sustentar a nobreza, que não sei o que, eles parasitavam a burguesia, destruía era um regime de escravidão. Pois bem, não é bem assim que a história foi de fato. E é esse que é o nosso trabalho, dar uma contraversão real a pensamento que aí está. Então assim, os pontos que eu quero que fique claro para vocês aqui hoje primeiro ponto, nós somos uma sociedade orgânica e cristocêntrica. Nós precisamos ter por base este princípio de caridade cristã entre nós e de buscar o máximo possível se aproximar de como aquela sociedade operava. A forma de representação do trabalhador, a forma de representação do pai de família, essa noção de continuidade. E aí entra o ponto, que é o segundo que eu quero que fique claro. O que é Estado? O Estado, em duas palavras, a continuidade de um espírito. Então, é o valor que vai passando de pai para filho em sucessivas gerações. E, em segundo ponto, é a manutenção de uma herança específica comum. Não é aprender na escola que a bandeira do Brasil é verde e amarela pelo ouro e pelo mato. Que isso aí já foi uma deformidade. O verde da bandeira da Casa dos Braganças, de Dom Pedro I. O dourado da Casa de Habsburgo, da nossa primeira imperatriz Leopoldina. Então, assim, a gente precisa, já fui lá pra frente, né? Mas a gente precisa entender que não são valores aleatórios tirados da nossa cabeça. São tradições específicas e que se o mundo se opõe a elas, nós temos a obrigação de se opor ao mundo. Pois se a gente não fizer isso, volto a repetir, nós temos duas opções a dar àqueles que darão continuidade ao Estado. Olharemos para os nossos filhos e daremos só as duas já citadas opções. Sejam escravos ou canalhas. E eu imagino que vocês não queiram chegar a esse ponto.